Se toca você, toca aqui. Papo de almoço. 5 cabeças, mil assuntos. Papo de almoço. Hoje, com Maju Coutinho. É isso aí, salve, salve, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 25 de abril. Tá no ar o meu, o seu, o nosso Papo de Almoço aqui na Rádio Globo. Hoje comigo, Maju Coutinho, previsão de conversa boa. Até 2 da tarde você ouve aquele bate-papo gostoso que te pega na mão assim, te leva pela hora do almoço, onde quer que você esteja, sempre com um tema e convidados especiais. Bom, hoje o prato principal do nosso papo é o tema negacionismo. Esse termo que se refere à ação de negar ou reconhecer como verdade um fato ou um conceito que pode ser provado cientificamente, tipo a Terra plana, que não existe aquecimento global, então, esses papos aí. E para conversar sobre isso e sobre outras coisas, sobre os projetos de cada um que está aqui, eu trago para vocês ele, ator, autor, diretor, professor de teatro, participou de várias novelas e seriados, vou citar alguns aqui. Viver a Vida da Gente, Geração Brasil, Salve Jorge, Malhação, Salve o Rei. Atualmente ele está em cartaz com a peça A Queda, aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Marcelo Ayrault. Muito obrigado, que delícia de programa. É um prazer estar aqui, eu adoro esse programa. Muito obrigada. Vou conversar também com cantora, atriz, participou de vários trabalhos na TV, Babilônia, Rock Story. Atualmente está em cartaz com a peça Gota d'Água, fortíssima, até dia 30 de maio no Teatro Porto Seguro, aqui na capital paulista também. Recebam Laila Garim. Falei certinho? Garran. Muito obrigada, Laila. Obrigada. Tô super feliz de estar aqui também. Então vamos papiar. E o professor da ESPM, filósofo, mestre em antropologia social e doutor em ciências sociais, para botar os pingos nos is nessas conversas. Boa tarde, Fred Lúcio, obrigada. Boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Obrigado também por estar aqui, é um prazer. Então eu já falei sobre o prato principal do papo, que é o tema negacionismo. Agora a gente vai com um aperitivo, que é música, e volta já já. Olá, voltando com o nosso papo de almoço, falando hoje sobre negacionismo. Ao meu lado, o ator e diretor Marcelo Ayrault, o filósofo e cientista político Fred Lúcio e também a atriz Laila Garran. Poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e da derrota da Alemanha nazista, surgiu um movimento antissemita, que acreditava na ideia de que o Holocausto não tinha acontecido. Essas pessoas ficaram conhecidas como negacionistas, por negar evidências incontestáveis dos genocídios do povo judeu. A partir daí, a palavra negacionismo passou a ser relacionada aos grupos que rejeitam as teses amparadas nas provas e no consenso, apoiando ideias controversas e de pouco respaldo. Na ciência, o negacionismo surge com grupos que são contra o método científico de análise. Os casos mais emblemáticos são os negacionistas do aquecimento global, os grupos anti-vacina e, mais recentemente, o movimento terraplanista. A internet é um veículo aí para disseminar essas ideias, né? O crescimento da quantidade de pessoas que não acreditam em conclusões baseadas em fatos pode ter consequências sociais e até políticas. E eu começo jogando a bola pro nosso professor aqui, Fred Lúcio. Como é que o senhor vê esse cenário de negacionismo? Como que é isso na academia? Como chega pelos seus alunos? Há alunos negacionistas? Olha, boa tarde. Eu nunca tive experiência direta com alunos negacionistas, mas o tema tá aí. E é importante a gente lembrar, Maju, o seguinte, que esse tema não é um tema necessariamente novo. Aliás, por falar nisso, só pontuando um fato importante que aconteceu ontem, nós todos ficamos tomados pela Notre Dame, pelo incêndio. Na semana passada, exatamente no mesmo dia que houve o incêndio da Notre Dame, a mídia toda cobriu, então esse fato ficou um pouco oculto, foi condenado lá na França também um ativista negacionista, professor de história, inclusive, foi condenado a 1 ano de prisão. Exatamente por negar o Holocausto e as consequências do Holocausto e com isso incentivar o racismo, incentivar uma série de discriminações. O fenômeno do negacionismo, aliás, essa palavra também é de origem francesa, é bom a gente entender isso. Ela foi criada por um historiador francês no final dos anos 80, um historiador chamado Henri Rousse, que estava justamente estudando esse fenômeno do Holocausto e as questões relacionadas ao antissemitismo na Segunda Guerra Mundial e constatou exatamente isso que você falou na introdução do programa.
algumas pessoas, um movimento relativamente forte de pessoas que negavam aquilo que os judeus chamam de Shoah, que é a destruição, que é o Holocausto, né? E esse cara então mergulhou fundo, né, nesse trabalho de investigação de quem são essas pessoas, quais são as ideias que elas defendem, e inclusive isso gerou uma comissão importante de investigação na Universidade de Lyon, que começou em 2001 e terminou em 2004, né? Com um processo e que foi mostrado o seguinte: o que é o negacionismo, para as pessoas entenderem? Do ponto de vista da história, do ponto de vista das ciências humanas, existe uma diferença muito grande entre duas palavras importantes a gente distinguir aqui para o ouvinte: negacionismo e revisionismo. O revisionismo é uma postura científica crítica, que aliás não só as ciências humanas, mas várias ciências possuem. Eu dou exemplo da física, quando a física quântica penetra profundamente na questão do átomo, faz toda uma revisão dos pressupostos da física clássica newtoniana, né? Então, o revisionismo é uma revisão dos pressupostos científicos baseada em método, baseada em critérios academicamente aceitos, cientificamente aceitos, vale dizer, aceitos por uma série de convenções da comunidade científica, enquanto o negacionismo não. O negacionismo é um conjunto de afirmações frequentemente costuradas, e depois eu posso até discorrer um pouco sobre como é que isso se faz na história, né? Costuradas ideologicamente para atender a certos preceitos ou a certos desejos. Podem ser políticos, podem ser étnicos, podem ser, enfim. Aí é uma questão que a gente pode discutir depois. Esse é o terreno onde acontece o fenômeno do negacionismo. E quem, de fato, são os principais atores desse fenômeno? São pessoas, geralmente, ou com uma instrução mediana, que seguem pessoas que, mesmo tendo uma instrução acadêmica, como é o caso desse ativista que eu acabei de falar, que foi condenado na semana passada, mas que são pessoas que ideologicamente são movimentadas por certos objetivos, né? Então é importante que a gente entenda isso. O negacionismo, ele tem uma raiz histórica, ele tem um momento que isso surge como um movimento que depois recebe um nome, é batizado, e ele se expandiu para outras áreas. Você citou aqui alguns exemplos. O exemplo, semana passada saiu novamente uma outra notícia importante sobre isso, que é o crescimento da epidemia de sarampo nos Estados Unidos, exatamente por conta da negação dos efeitos da vacina. Ou seja, por mais que seja comprovado que as vacinas têm um efeito importante, que é fundamental para controlar as doenças, nós estamos falando disso há mais de 150 anos, né? Ainda há movimentos, e qual é a base desses movimentos? Muitas vezes, no caso das doenças, por exemplo, são fenômenos de fundamentalismo ligado a fundamentalismos religiosos, né? Ligado a posturas políticas que são classificadas no espectro da ação política como extrema-direita, né? Que atendem a certos propósitos. Você falou aí sobre a vacina, a gente tem dado aqui, né, que os efeitos da redução da cobertura vacinal já vem sendo notados. Os casos de sarampo aumentaram 30% no mundo, né? Segundo os últimos dados disponíveis, que são de 2017, que a gente tem aqui. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, diz que as pessoas escolhem não se vacinar. As questões que levam as pessoas a não se vacinar são complexas. Falta de confiança, complacência, dificuldade no acesso a elas, enfim. Marcelo, jogando a bola pra você depois dessa aula aqui do professor Fred. Como é que você tá lidando com essa era do negacionismo? Você tá na bolha de pessoas que não são negacionistas, ou no seu convívio há pessoas que te falam, não, a Terra é plana? Eu acho que estar na bolha do grupo que não é negacionista não é exatamente estar numa bolha. Eu acho que é olhar para uma bolha que é o grupo que está dentro do negacionismo. Será que é pretensão minha não estar nessa bolha? Não, porque eu não sei, acho que não. Porque, por exemplo, me assusta demais, não só essa questão do Holocausto, por exemplo, como você se referiu a esse professor francês, mas hoje, por exemplo, no Brasil, a gente vê personalidades políticas, por exemplo, negando que nós passamos por um período da ditadura militar gravíssimo, não é? O que eu até pergunto para você, professor, é o seguinte: às vezes não é nem uma questão de defender que isso não existiu, mas me parece uma articulação, um jeito de mudar, querer mudar
os fatos para favorecer determinado grupo político, por exemplo. É Porque o uso óbvio por um que isso- fim. Existe uma má fé nessa manipulação Exatamente. dos fatos, né? Como é que você diz que não houve? Ou então dizer que um homem que levou 80 tiros não é tão grave quanto de fato foi, não é? Foi um E, incidente. Um incidente. Que mundo nós estamos vivendo que não só o negacionismo ou que as informações são usadas dessa forma tão irresponsável. Acho não que é? aí você toca num ponto importante que tem a ver muito. Em aula eu comento muito. Eu dou aula para o curso de jornalismo, né? É um dos cursos que eu dou aula. E eu comento muito a similaridade que existe entre a profissão do historiador e a profissão do jornalista. Porque os dois trabalham com informações, trabalham com checagem de informações. Claro que em momentos e níveis diferenciados, até porque a profissão do jornalista, o timing dessa checagem é muito mais curto do que do historiador, né? Então ele trabalha com uma volatilidade muito maior da informação. Mas o fato é esse, é que você está lidando com informações que são checadas e elas podem ser revistas a partir de novas descobertas, de novos achados. Isso é uma questão. E a é questão que você fundamental essa traz, revisão, claro. perfeito, Não, claro. isso os historiadores aceitam Sem e, dúvida. enfim, é fundamental. Agora, o que você traz é uma outra questão. E aí, Maju, se você me permitir, eu vou fazer uma revisão na própria pergunta que você me fez. Claro. Agora eu lembrei, sim, tenho bolhas. Eu vivo com bolhas, porque existem alunos meus que questionam se de fato a ditadura existiu ou não, ou se existiu da maneira como se Exato. prega que existiu. É retratado. É claro que você está lidando aí com uma essência do que é o fazer da história, e se vocês me permitirem ser um pouco acadêmico, eu vou recuperar aqui um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele vai falar o seguinte: o passado é um elemento que você só tem acesso a partir de discursos, a partir de relatos. Esses relatos podem ser documentos, podem ser objetos, mas que vão ser reconstruídos, e o próprio antropólogo Claude Lévi-Strauss vai dizer isso, essa semelhança entre história e mito, que são reconstruções a partir desses eventos. O que o historiador faz é procurar reconstituir esses eventos da maneira mais fidedigna possível. E se você duvida do que o historiador está dizendo, você vai lá e checa. Sim, né? perfeito. Com relação à nossa ditadura, nós tivemos uma comissão da verdade que funcionou durante muito tempo, levantou uma série de documentos, de depoimentos absolutamente testemunhados, quer dizer, eventos que são dificílimos serem contestados, até por conta de outras evidências e de outras provas que nós temos. Algo parecido com o fato de que a Terra é redonda, né? Cada um na sua ciência, cada um no seu campo. Então, o negacionismo, de fato, sobretudo quando ele entra nesse campo da história e da política, ele vem atendendo, sim, eu disse no começo da minha fala, a certas tendências ideológicas, a certas leituras ideológicas que acaba, evidentemente, tentando construir a imagem de alguns grupos. O Hobsbawm coloca isso muito claro num livro dele que eu acho fabuloso, chama Tudo sobre a História, que faz uma reflexão sobre o fazer a história, em que ele coloca exatamente isso. Já lá nos anos 80, quando ele publica esse livro, ele diz, olha, o passado, recuperar o passado, é um elemento muito importante que muitas nações utilizam para tentar reconstruir o seu próprio presente, ressignificar o seu próprio presente. E nós aqui no Brasil estamos vivendo um pouco isso hoje, né? Felizmente a gente vive numa era, felizmente e infelizmente, porque acho que tem pro bem e pro mal, né? A gente tem uma era da informação que ao mesmo Isso. tempo que desinforma, informa. Você ia me deu o gancho pra pergunta que eu ia jogar pra Laila, porque o Hobsbawm também é o autor da Era dos Extremos e a gente vive a Era da Desinformação, né? Se a gente for, podemos dizer isso, né, professor? Laila, como é que você lida com essa Era da Desinformação, do WhatsApp bombando com negacionismos ou não? É doido porque é a era da desinformação, mas é a era onde a informação é propagada com mais velocidade, né? Então eu fico pensando, hoje, não sei se eu vou falar uma besteira, você fala que esse negacionismo não é baseado em nenhum documento, por exemplo, é até baseado numa ignorância. E eu acho que essa era, talvez, das fake news, talvez seja mais propensa, mais propícia para o negacionismo. Eu fico pensando que agora você pode até basear essas afirmações, essas negações do negacionismo com fake news. E eu tava falando até com o Marcelo antes de começar, ontem com um amigo meu. A gente, vou até citar o fato que eu não sei se tem a ver ou não, mas acho que dá para relacionar de alguma maneira. Eu acho que tem, que a sim. gente passou pela Cracolândia e aí vimos, né, várias pessoas reunidas ali, e aí o motorista do Uber falou: mas também os direitos humanos não deixam a gente trabalhar?
Então eu falei, mas trabalhar é o quê? Matar todo mundo? E aí, bom, isso acabou puxando uma conversa, a gente parou a conversa, porque eu não sei, né, o que pode acontecer, eu não vou desenvolver muita coisa, e achei meio absurdo, né, direitos humanos, o que é que você se colocar no lugar do outro, ter empatia e procurar refletir um pouco sobre aquela situação e pensar num ser humano que está ali atrás. E aí um amigo usou uma expressão que eu achei muito interessante, que é a ignorância voluntária. Eu acho que hoje, com essas fake news e com os nossos dirigentes tendo afirmações levianas de uma ignorância profunda, está legitimando uma ignorância que eu acho que a população tá se permitindo ficar ignorante pra não se envolver. É voluntário, assim. Eu não vou nem pensar sobre isso. A Terra, o plano acabou. Não teve ditadura, ponto. Como assim? A minha mãe foi presa. Isso pra quem é muito... O pior, não, naquela época era até melhor, porque pessoas que viveram completamente alienadas, né? Porque não foi uma ditadura como Japão e Coreia, milhões de mortos e tudo. Então ela apareceu menos naquela época, quem estava alienado vivendo lá dentro. Então assim, como se não tivesse acontecido, porque eu não percebi, eu passei incólume. Acho que pior do que a desinformação, Laila, pior do que a não informação é a desinformação. Acho que é até pior, porque se constrói um tipo de informação que é falsa. Eu vou citar o exemplo que aconteceu também na semana passada com relação, a imprensa trouxe isso muito, com relação àquela deputada democrata que foi acusada pelo Trump né, de anti-islamismo, né, de islamofobia, enfim. O que o Trump fez no tweet dele? Ele costurou exatamente aquilo que é a pior das desinformações, é você pegar um texto por completo, tirar partes do texto, costurar de uma outra maneira, você confere um outro sentido completamente diferente do texto original. Isso a gente tá vendo muito acontecer, né? E aí a desinformação, ela vem, eu quero chamar atenção para isso, e até com base no que a Laila acabou de dizer, que é muito importante, vem pelo excesso de informação. Porque você tem tanta informação que todas acabam se equiparando. Aí vem aquela velha frase do Isaac Asimov que andou circulando em memes pelo Facebook e pelo WhatsApp, que iguala opinião a conhecimento estabelecido. E aí eu pergunto pra vocês, vira a mesma coisa. Vocês acham que a gente precisa ter uma pedagogia também do jornalismo, uma pedagogia de como ler a notícia, uma pedagogia de como se informar, de como consultar fontes? Eu já li que isso vai levar muito tempo até a sociedade reaprender a avaliar quais fontes são seguras. Pior ainda, eu concordo plenamente. Agora, pior ainda no nosso caso brasileiro especificamente falando, que nós temos uma das sociedades com menores taxas de educação do mundo. Porque quando você está lidando com isso, veja, se o fenômeno já é grave, em países onde a educação é a ponta de lança, é a ponta, né, a linha de frente, como é o caso dos países escandinavos, né, França, por exemplo, Estados Unidos, etc. Imagina num país em que nós temos uma parcela significativa da população que é analfabeto funcional, mesmo aqueles que são alfabetizados leem, mas não compreendem aquilo que estão lendo na maneira adequada, ou leem coisas superficiais e leem textos construídos sem fazer a triagem necessária. E aí vem aquele fenômeno que é o mais terrível de todos, que é: eu vou selecionar ler aquilo no que eu já acredito. É ficar na bolha. Exato. É o ficar na bolha, ficar na bolha. E aí, como que a gente atinge mentes e corações? Será que o teatro é um meio? Mas também no teatro vai uma bolha também. Vai um público que é o público bolha. Não, você não... Eu acabei de fazer 2 turnês por cidades fora do eixo Rio-São Paulo. E eu confesso que eu aproveitei, sim, o momento depois do espetáculo, onde eu acho que sim, os corações estão mais abertos e as mentes também, porque existe uma comunhão. Estamos todos, pessoas muito diferentes, numa mesma sala, refletindo sobre um mesmo assunto. Eu acho que tem um espaço ali pra gente falar alguma coisa. E aproveitei o momento para informar um pouco as pessoas sobre um outro assunto que também é muito alvo de fake news e manipulação de informação, que é a lei de incentivo à cultura. Sim, a lei. Então nem vamos citar o nome. Não, é porque eu tenho assim. E aí onde eu, no final, falo, gente, porque essa lei está sendo, não é desde o governo agora não, há muito tempo atacada, e ela precisa realmente de reformas. Eu falo, gente, a gente está sendo atacado, nós, os artistas, como ladrões e tal. E eu falo, isso funciona assim, assim, assim. Vamos nos informar, não somos nós. E realmente surte um efeito. Eu acho que
eu acho que faz uma diferença. Ao mesmo tempo, era só isso que eu aproveitava, assim. Porque eu acho que pra falar sobre política e etc e tal, eu não sou a melhor pessoa. Eu não sou uma professora de filosofia, eu não sou uma articuladora política. Realmente é através da arte que eu falo o meu melhor. E acho que você, com a arte, você se comunica de outras maneiras. Também pelos sentidos, também pela intuição, de outras formas. E aquele texto, o texto do Gota d'Água, fala muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse escrever ou dizer. Mas o que eu queria falar, que eu agora me perdi, é que assim... é uma bolha de alguma maneira, porque se a pessoa já está aberta e é o teatro, sim, ela já acha que a arte e a cultura são coisas importantes, ela já tem empatia, ela já se sensibiliza. Se ela foi ver uma peça até de Chico Buarque, ela não tem esse preconceito que houve de separar o autor da obra, de achar que Chico Buarque é petista e tal, já não teve isso. Mas nós temos um público misturado, direita, esquerda, de tudo quanto é lugar. E que naquele momento que a alma tá tocada, eu acho que é um momento da gente conseguir se comunicar, né? Pra além do racional. Porque se você já vem com uma ideologia, a pessoa já resiste, entendeu? E ali a gente tá falando de amor. E aí... eu não sei, eu acho que a arte é um caminho, sim, da gente tocar os corações. É muito. A gente usa a arte pra salvar pessoas que são viciadas em drogas. A gente usa a arte pra tirar os meninos da rua, pra ter algum interesse. A arte serve pra gente ter empatia pelo problema do outro e não sair matando todo mundo. Pra educar. Muita gente questiona se deve-se tratar com ironia, com um pensamento mais cômico, por exemplo, a negação da Terra redonda, né? O terraplanista. Porque acha que essas pessoas estão falando sério. E à medida que você brinca, você também pode não dar a seriedade que essas pessoas dão e perder... ofender, alguma coisa nesse sentido. O que você acha? Como é que você tira um barato disso? Eu acho que o teatro, ou a arte em geral, é a grande ágora do debate. É onde você consegue expor o teu ponto de vista e colocá-lo à crítica também, né? Você vai tomar porrada de tudo quanto é jeito. E concordo plenamente com a Lara, a gente está sendo visto, nós artistas, nós estamos sendo vistos de forma preconceituosa. O preconceito, ele em geral, ele traz ignorância junto. Então, uma coisa é você não saber como funciona a Lei Rouanet e criticar a Lei Rouanet achando que ela dá dinheiro para as pessoas fazerem o que querem. Mas também ninguém sabe o quanto o entretenimento e a cultura trazem de lucro pro país, né? Mais do que lucro financeiro, que existe de fato, empregos e tudo mais. Mais do que a indústria automobilística, e a gente ainda nem polui o planeta. Pois é, entende? Mas é o espaço da reflexão, do debate. Você não pode ler um livro que fala sei lá... Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e aí a gente lembra o filme que é. Pode ser? E fala daqui a pouquinho. Lolita, lembrei. Lolita. Então a gente volta pra falar mais sobre Lolita já. Pois é, a gente volta com o nosso papo de almoço sobre negacionismo. Estamos aqui com Marcelo Airoldi, que vai falar sobre o espetáculo dele daqui a pouco, que tá no Sesc Pompeia. É isso, Marcelo? Isso mesmo. Também Laila Garan, que tá no Teatro Porto Seguro aqui em São Paulo com Gota d'Água fortíssimo. Professor Fred Lúcio, estamos falando sobre negacionismo. Marcelo, você lembrou o nome do livro? Lembrei. Lolita. Continua o pensamento. O bloco terminou do Marcelo lembrando sobre o Lolita. Porque a gente lê Lolita, ou se a gente lê esse livro e achar que ele é um estímulo à pedofilia, a gente está saltando um ponto que a arte, que a cultura, que a educação tem, que é você lidar justamente com o pensamento abstrato, com ficção, com realidade, lidar com tudo isso. Esse é o salto. Eu acho que nós da arte, as pessoas estão olhando a gente com preconceito, porque acham que a gente faz parte de um virou moda agora dizer que todos somos comunistas se não somos a favor do que está acontecendo no Estado. E nós fazemos parte do campo da reflexão. Então a gente tem, quando você faz Gota d'Água, quando você fez Elis, os espetáculos, o teatro, outro dia eu estava dando uma entrevista e um menino perguntou por internet, por que você não grava o espetáculo e põe na rede, então? Porque eu disse, porque aí vira vídeo e não é teatro. A função é outra, são linguagens completamente diferentes. E nós do teatro estamos padecendo de pessoas que não vão mais ao teatro porque acreditam que tudo pode ser feito por vídeo. Então não dá para ler um livro, você pode ler um livro na internet.
Claro que você pode. Mas é um livro ainda. Então não dá para fazer teatro pela internet. Você vai mostrar o teatro numa outra linguagem. Então é preciso ir para o teatro. Essa ágora de debate existe no teatro e na temática que a gente consegue fazer dentro do teatro, que não tem às vezes espaço na televisão, por exemplo. Eu queria apontar uma coisa com relação à Lolita que você trouxe, que é muito importante, que o Nabokov coloca no romance dele, que é fundamental da gente pensar, que é o seguinte, que tá fora também dessa discussão que as pessoas fazem. Quando você fala que é pedofilia, você tá reiterando o fato de que a subjetividade, a presença do autor da ação é apenas o homem. Você não considera o desejo da própria garota. Você não considera que ela é um sujeito de desejo, um sujeito que vai e busca o que quer. Quer dizer, isso também é reiterar um preconceito muito grande que a gente tem, não só com relação à questão da relação adulto-criança, mas com relação homem e mulher. Né? A mulher não tem desejo. A mulher não pode ter presença, a mulher não pode ter história. Acho que é uma outra forma também de você reconsiderar isso. E tem uma outra coisa, só lembrando, até puxando a sardinha um pouco para o Gota d'Água, a Seco, que é baseado numa tragédia, né? Mas vocês não só choram não, viu, gente? Vocês dão muita risada. Eu vou assistir, é maravilhoso. É lindo, né? É lindo. Mas, por exemplo, a tragédia tinha e tem uma função exemplar. Ou seja, por exemplo, vamos falar, sei lá, de Édipo, que acaba namorando com a mãe e matando o pai. É como você ignorantemente dizer que está estimulando, então, você a matar seu pai e cometer incesto com a mãe. E cometer incesto com a mãe. Não! Muitas vezes a gente faz no teatro, na ficção, no cinema, a gente mostra um fato, acontece na ficção um exemplo do que você não deve fazer. É como você vive aquela emoção. Por exemplo, uma mulher traída, como é Joana, e acaba se vingando, a gente não está estimulando todas as mulheres atraídas a se vingarem. É exatamente, você vai no teatro, eu sempre falo isso, a Joana faz tudo aquilo para que a gente não faça. É para você ver até que ponto pode ir a ira, a sua ira, o seu desejo de vingança. Olha o que acontece, ela se destrói e destrói todo mundo. Então, assim, é para você não fazer. Então, é do mesmo jeito que falam que a gente tem Mulheres de Atenas, aquela música de Chico na peça. Fala assim, mas essa música é misógina, ou é machista. Eu falo assim, não, gente, é ironia. Então, a gente tem tanto... Mas como a gente vai achar... Como a gente vai criticar isso se a gente não tem... Se a gente mal sabe ler no Brasil? Como é que você vai conseguir refletir e entender que é uma ironia? Mirem-se no exemplo dessas mulheres que não fazem nada, só vivem para os seus maridos. É irônico. Claro. Mas a gente está muito atrás e tudo cai sempre na mesma coisa. Isso é o que você falou. Acho que é muito importante a gente lembrar também que é o seguinte, é um princípio mesmo da psicanálise, não é a minha praia, não é a minha área de atuação, mas eu ouso a fazer um comentário, que é o seguinte, é você criar um espaço para uma elaboração simbólica, para que você possa processar, inclusive psiquicamente, todas essas questões que trazem, para que você de fato repense aquilo no seu cotidiano. Né? O teatro tem uma função fundamental. Aliás, eu só queria fazer um comentário que eu tô me sentindo na Grécia, né? Porque filosofia, teatro... Que legal! Que delícia! Se pensar, Édipo, Medeia, Hamlet, todos eles só sobrevivem porque vivem uma tragédia. Uma tragédia. Né? Na literatura, na dramaturgia, no teatro, que ressignifica aquilo que nós somos faz exatamente, senão ele já tinha sido apagado há muito tempo. Só pra vocês entenderem, gente, assim, o herói da tragédia, mas que isso pode levar até numa novela, em qualquer lugar. Ele comete uma desmedida, ele tem, sei lá, ele tem um ódio, uma tristeza, ele passa do limite e aí recebe uma punição, a híbris, e ele recebe uma punição. Então isso tá na trajetória do herói, na trajetória de protagonista de novela e tudo. Então é pra gente, tem essa função de educar a gente. De fazer... Eu acho que uma coisa que nós estamos perdendo a oportunidade quando a gente desmantela um projeto cultural ou não tem um projeto cultural educacional para o país, perdendo a oportunidade das pessoas refletirem a respeito disso, verem uma peça de teatro e saberem o que é o herói, a trajetória do herói, saberem o que é tudo isso na televisão, quando tem uma novela que tem um personagem, o protagonista que tem uma trajetória, que faz isso, faz aquilo. Com aquilo. A gente está perdendo essa oportunidade e assim, cada vez mais estamos sendo bombardeados e isso está sendo eliminado da possibilidade do público se estimular de ir ao teatro, por exemplo. Eu acho que você está tocando num outro ponto que eu considero fundamental, que é uma palavra que a gente não falou muito aqui, embora ela tenha aparecido várias vezes, que é a reflexão. Né? A gente está vivendo um momento da sociedade em que as pessoas muitas vezes podem estar lendo muito,
mas não estão digerindo aquilo que estão lendo, não estão refletindo sobre. Isso, na minha opinião, é fundamental. Eu acho que falta... Quando eu decidi fazer filosofia, eu tinha 16 anos de idade, o que eu buscava na filosofia era um pouco essa ideia de me levar a refletir sobre as coisas, o porquê das coisas, por que as coisas são do jeito que são. Professor, o senhor acha que isso acontece pelo excesso, pela sobrecarga também de informação, como a gente falava com a Laila? A sobrecarga de informação, mas na minha opinião, a sobrecarga de informação, ela vai acelerar esse processo, ela vai aumentar esse processo. Historicamente, se você for olhar desde tempos remotos, a gente tem de fato um grupo de pessoas pequeno, geralmente em qualquer sociedade, que pensa, que é levado à reflexão. Mesmo na Grécia Antiga, que é o modelo clássico de filosofia, de pensamento. Por que Sócrates foi morto, foi condenado à morte? Por estimular as pessoas a pensarem por conta própria. Essa história clássica, por mais que ela seja mítica, né, ela tem um caráter de mito, exatamente isso que a Laila falou, ela nos leva a pensar sobre nós mesmos. Eu acho que isso, quando o sujeito vê ou lê o Nabokov, Lolita, e pensa em pedofilia, ele está justamente se eximindo da tarefa de refletir sobre os possíveis significados que isso pode ter. E o quão engrandecedor o processo de reflexão é. E aí nós entramos de novo na pauta dessa nossa conversa, que é a história do negacionismo, né? Esta relação direta entre conhecimento, causa e consequência não é o fundamental, embora seja importante que você comprove as duas coisas. Mas quais os significados disso? Essa história do terraplanismo é muito legal a gente retomar até o Galileu do Brecht, já que estamos falando de teatro. Exatamente. Né? Eu me lembro que eu vi Galileu, eu tinha 18 anos de idade a primeira vez, eu morava em Belo Horizonte, e eu me lembro da cara que o ator fez quando ele é condenado, quando ele é obrigado a abjurar, né? E aquela famosa frase que o Brecht coloca, eu nego que que a Terra gira em torno do Sol, mas aí ele sai e que se move. Quer dizer, aquela frase famosa, que ela se move. Ele estava convencido, mas para agradar um status quo e escapar da morte, ele acaba negando a própria A gente precisa voltar a dar oportunidade para os adolescentes. Você com 18 anos viu esse Brecht, de ver Brecht, ver Chico Buarque, ver Laila no palco, ver teatro, ver bons filmes, né? Ver boas séries, ver boas novelas e tudo, porque é fundamental. Só para você que tá ligando a rádio agora, só para saber quem são e o que pensam os brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Vou dar um panorama aqui, ó. Globalista, terraplanista ou neutro? Você consegue provar que a Terra é um globo? Uma bola? Você tem conhecimento de que o Sol e a Lua estão próximos da nossa Terra e dentro da nossa atmosfera? Ou no firmamento e são menores, bem menores que a Terra? É com essas perguntas que grupos brasileiros de terraplanistas, pessoas que acreditam que a Terra é plana, né, no Facebook, avaliam a solicitação de entrada de um novo membro no fórum virtual. Você tem que responder isso, gente. Na rede social há pelo menos 30 grupos do tipo em português. Há também diversas páginas sobre o tema no Facebook, a maior delas, que chama A Terra é Plana, tem mais de 77 mil membros. Estão no YouTube, com vários canais dedicados a mostrar experimentos e discutir o que chamam de falácias dos globalistas, né? E no final de agosto, esses movimentos que negam o formato em globo da Terra ficaram em evidência nos Estados Unidos por apontarem supostas falhas nas explicações sobre o eclipse. Enfim, o negócio é pesado. Eu não sei se alguém viu no Netflix um documentário sobre os terraplanistas. Não. Eles fazem um experimento, enfim, fala. Desculpa, Não, uma pergunta só é que, assim, isso é de uma pretensão louca. Então, assim, se você resolver... então, como é que eu posso provar uma coisa que é sobre, sei lá, astrologia, astronomia, sobre medicina? Existem pessoas que estudaram a medicina para saber que tal vacina... Como é que eu vou provar ou deixar de provar? É como se você negar todo o conhecimento científico. Então, Lara, é nesse sentido que... Desculpa, Maju. É nesse sentido que a gente regride ao século XIX, porque a ciência do século XIX, boa parte, inclusive a biologia, boa parte dela era uma ciência pautada no argumento. Não era pautada na experimentação. Boa parte era ciência de convencimento. Então você já convence as pessoas daquilo que elas estão predispostas a acreditar. Eu vou dar um exemplo muito claro na área de antropologia, que é, por que o racismo vai surgir no século XIX? Como ideologia, e não só como ideologia, mas o racismo era chamado no século XIX de racismo científico, né? Era um racismo supostamente ou pretensamente com base numa argumentação científica. Justamente porque se constrói uma argumentação que convence as pessoas que já são predispostas a acreditar naquilo
daquilo que você está argumentando. Eu trago, só para finalizar essa minha fala, eu trago o que eu gosto muito de usar, já usei em aula, inclusive, essa história, do mito do leito de Procusto. Procusto era um personagem grego que tinha uma cama de ferro, em que ele obrigava as pessoas que passavam pela estalagem dele a dormir nessa cama de ferro, e a pessoa nunca cabia nessa cama de ferro, e ele mutilava as pessoas, ou cortando os pés e os braços e as pernas, ou esticando até a pessoa morrer, para que ela coubesse na cama. O leito de ferro de Procusto são as nossas crenças, é a nossa mente. As pessoas são a realidade. Nós preferimos mutilar a realidade muitas vezes para que ela caiba nas nossas crenças. Agora, eu me questiono também sobre o poder desses negacionistas. Você acha qual é o poder de fogo e a capacidade de realmente alienar a boa parte da população? Na minha opinião, o poder é só criar bagunça. É só bagunça. Agora, é perigoso quando isso se associa, é muito perigoso, quando isso se associa a uma estrutura de poder, parece que é o que está acontecendo, né? Que tem uma instituída, né? Que tem uma penetração de comunicação poderosa, violenta, aliado com um programa de educação que está destruindo completamente a possibilidade de uma educação crítica, de uma educação justamente para a reflexão. Eu temo que isso se isso for perpetrado ao longo de algum tempo, no médio prazo, ou até mesmo talvez no curto prazo para as gerações mais jovens, isso possa fazer um estrago muito grande, né? Eu estou acostumado a lidar com sala de aula e eu percebo que as gerações, elas vão mudando um pouco de perspectiva de vida, de pensamento, de valores a cada 4, 5 anos. Eu vou dar um exemplo bem concreto para quem está ouvindo a gente. Questões relativas a gênero, né? Hoje eu discuto com muito mais tranquilidade na sala de aula a pluralidade de gênero, as configurações, a relação natureza-cultura e tal, do que acontecia há 5 ou 7 anos. Ou seja, é um espaço de 5 ou 7 anos, houve uma mudança muito grande, no caso de gênero, para melhor. Os jovens estão chegando com muito mais crítica, com uma postura mais aberta, mais, digamos, amigável com relação àquilo que eles não entendiam antes. Então eu temo que essa postura, muito embora a gente esteja fazendo piada, esteja fazendo chacota e tal, eu acho que hoje está só sendo uma bagunça mesmo, mas essa bagunça pode ser muito perigosa se ela encontrar respaldo numa estrutura oficial que a alimente, que a incentive. Marcelo, qual que é a sua opinião? Você acredita que há um ciclo entre retrocesso e avanços da sociedade, inclusive em comportamento, questões malucas? Ou você é otimista com relação a essa questão do negacionismo? Ou vai abrir um outro portal? Ou você fica temeroso? Eu fico um pouco temeroso por conta disso que o professor falou, disso ser institucionalizado de uma certa forma. Mas ao mesmo tempo, eu acho que hoje se pode falar mais da questão de gênero, porque, ou melhor, tem muita gente preconceituosa com relação, ou homofóbica, por exemplo, porque essa questão está sendo debatida, então esses caras também começaram a aparecer, não é? Com relação ao racismo, com relação a todo tipo de preconceito. Então, tudo isso ganhou um espaço nas últimas décadas de diálogo, de debate e tudo mais, que antigamente não tinha. Então, isso também faz com que essas outras pessoas saiam do armário e falem assim, opa, não pode, esse país não é o que eu quero. Eu não sei se vocês concordam com essa ideia de que, por exemplo, negros, gays, enfim, avançaram na corrida, e aí claro que isso gera também uma reação de quem é contra, que vai morrer. E gera uma reação hipertrofiada pelas mídias sociais. Exato. Que criam um espaço em que você pode falar o que quiser, muitas vezes, acreditando-se protegido. Exatamente, sem ter o senso da sua responsabilidade com relação àquilo, inclusive responsabilidade criminal. Que a gente sabe que hoje é um fato. Então eu acho isso, que ao mesmo tempo a gente está aí num bololô de diálogos, de debates que não podem parar nunca. E infelizmente esses debates, alguns deles chegam ao ponto da violência, que eu acho que é onde a gente tem questões graves, sai do âmbito do debate, do diálogo, e vira uma questão de violência. Então, gente que agride homossexual na rua, que agride negros, ou que matam homossexuais, por exemplo. Então, não é? E aí você tem um governo que vai contra isso, e num país que mais se mata homossexual no mundo. Então é difícil, é complicado. Você sente medo, Laila? Eu sinto. Eu acho que quanto maior essa liberdade, então, de expressão, quer dizer, que também é relativa, eu acho que talvez esteja a vigilância de quem zela pelo bem comum, que é o Estado, tem que ser talvez maior, né? O que é crime, o que não é. Então, nesse sentido, a gente teria que se sentir mais protegido. E
E eu não me sinto muito, assim. Eu acho que porque tem discursos legitimados extremamente ignorantes e levianos, assim. Eu acho que quando você tem uma função pública, você tem que cuidar muito do que você diz. Você é como é que chama? Formador de opinião, né? Formador de opinião, né? você é um porta-voz de um povo. Então existe um mínimo tem uma responsabilidade. E aí, isso que eu tenho um pouco de medo, assim, com essa coisa da gente falar qualquer coisa, dos nossos dirigentes estarem no Twitter. É meio, eu acho, não sei se eu tô antiga. Não sei acho se é que normal. Eu acho, pode ser interessante essa acessibilidade a quem tá no poder, aos artistas, não sei o quê, mas eu acho... Mas parece que se resume a isso, a qualidade. Pois é, a atualidade se resume a isso, né? Então... Eu acho que tem um ponto que você está colocando que é bom também a gente refletir, que é o que significa o Estado. Acho que nós na cultura brasileira, tradicionalmente, isso na nossa história republicana, né, a gente vê muito isso, que é o seguinte, a gente confunde muito vontade pessoal, pensamento pessoal com o que é o Estado, né? O Estado, em tese, o Estado é para atender os interesses da sociedade, preservar os direitos da sociedade e proteger a sociedade, né? E, inclusive, com ferramentas que se pautam por certos valores, porque tem muita gente que confunde, então a pluralidade cabe tudo, né? Não cabe tudo. Cabe aquilo que as leis brasileiras dizem que pode, inclusive os tratados internacionais que o Brasil assinou e que são tem força de lei no nosso Estado, na nossa sociedade. Eu estou me referindo a temas que você colocou lá atrás na tua fala, Laila, com relação à Cracolândia, temas como direitos humanos. Direitos humanos é uma pauta que no Brasil não é da boca para fora. Existe um marco legal aqui no Brasil. Existem marcos legais internacionais que o Brasil assinou e, por ter assinado, sendo ratificado pelo Congresso Nacional, viraram lei. Então nós não podemos fazer isso. O Estado trata como uma pasta menor. Exato. E aí a questão é como que o Estado tem que tratar essas pessoas? Como cidadãos. Não é como indivíduo A ou B, ou como adicto, ou como violento. O Estado tem que tratar como cidadão e desenvolver os mecanismos necessários para garantir a dignidade do cidadão. Seja esse cidadão um cidadão criminoso ou não. Sim. Seja esse cidadão um cidadão adicto e que ou não. Ele tem que ter esses instrumentos. O Estado tem que parar o suspeito, perguntar antes de atirar. Exato. Né? Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Né? Basicamente com 80 tiros, né? Enfim. E a gente também, um dos temas aí voltando a falar do negacionismo, que é muito falado, é a questão do aquecimento global, né? Segundo a teoria do aquecimento global, a intensificação da atividade industrial aqui no século XX aumentou essa concentração de gás carbônico na atmosfera, né? Esse gás que é causador de efeito estufa, que é natural, um processo natural que mantém a temperatura da superfície quente o suficiente para que a gente viva aqui dentro. Portanto, quanto mais CO2 no ar, maior seria a temperatura média. Os negacionistas tentam provar que a Terra sempre passou por ciclos de aquecimento, resfriamento, que não são causados necessariamente pelo CO2 nem pela ação humana. Com isso, a teoria do efeito estufa cairia por terra. E aí, gente, mesmo a gente tendo eventos de ondas violentas, de tempestades mais intensas e mais frequentes, ainda tem gente que duvida. Olha, por acaso, Maju, e é por acaso mesmo, o meu irmão, ele é professor da Federal de Minas, do Rio Grande do Norte, ele foi de Minas, está no Rio Grande do Norte, e ele trabalha com isso, ele trabalha com ciências climáticas. Qual o nome dele? Paulo Lúcio. E com ele eu aprendi muita coisa com relação a isso. Inclusive, um debate, e é disso que os negacionistas se aproveitam. Lembra que nós falamos no começo da conversa de revisionismo da ciência? A ciência rever seus próprios pressupostos? No final dos anos 90, havia, de fato, dentro da climatologia, um debate sobre se o efeito estufa realmente estava acontecendo ou se era um movimento natural do planeta. Isso é final dos anos 90. Nós já estamos há 20 anos desse processo. E qual foi a conclusão que a ciência chegou como um todo? Isso no planeta inteiro. Os climatologistas no planeta como um todo. Claro que você sempre vai ter, dentro de qualquer ciência, dissidências, né? Mas são vozes menores que não discordam e que não encontram eco. Por quê? Porque não tem fundamentação suficiente para contestar aquelas afirmações que são afirmações mais consagradas. E já faz coisa de 15 anos em que essa verdade se estabeleceu. Qual a verdade? A verdade do aquecimento global. De fato, existe sim um movimento natural da Terra, porém, as interferências
do ser humano, sobretudo com o processo de industrialização, tem provocado alterações muito significativas e realmente estão reorientando o destino da humanidade e do planeta como um todo com relação a isso. Então, por que eu estou citando tudo isso? Porque eu estou me referindo justamente ao que nós falávamos lá atrás, de uso de informações científicas costuradas, manipuladas, para poder afirmar certas verdades que não são verdades de fato aceitas pela ciência. Vou ter que fazer uma pausa aí pro intervalo e a gente volta já já com mais Papo de Almoço. Oi, minha gente, a gente volta no último bloco do nosso Papo de Almoço, que tá rendendo aqui sobre negacionismo, mas queremos também falar sobre soluções, sobre coisas positivas, né, Laila? A gente já vai falar, deixa eu apresentar quem tá aqui novamente, pra você que ligou agora o dial da Rádio Globo. Marcelo Airoldi, que está em cartaz com a peça A Queda, aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, quinta a domingo, de quinta a sábado às 9h30 e domingo às 18h30. Pois bem, Laila Garan, que está em Teatro Porto Seguro, Gota d'Água, a seco. Datas e horas. O musical está em cartaz quartas e quintas, às 21h, no Teatro Porto Seguro, até 30 de maio. E Fred Lúcio, que é professor da ESPM, filósofo, mestre em antropologia social e doutor em ciências sociais. A gente já falou sobre os terraplanistas, sobre as pessoas que negam o aquecimento global. Vamos tentar falar um pouco sobre vacina, mas hoje, agora, vamos rodar o nosso Papo na Rua. Papo na Rua. A gente está na rua para saber hoje se as pessoas acreditam 100% na ciência. Você acredita na ciência? Acha que tem alguma falha, algum problema? Qual a sua opinião? Na verdade, assim, eu não acredito muito na ciência porque é o seguinte, a ciência é feita pelo ser humano e o ser humano é falho. Então, assim, tem coisas que são contestáveis. O Einstein foi criticado há 100 anos atrás pelo buraco negro e hoje foi comprovado que o buraco negro existe. Então, assim, acredito na ciência, sim. A ciência serve pra gente, mas é contestável. Fico no meio a meio. Eu sou positivista. Eu não acredito nesse negacionismo todo aí, não. Eu acredito muito na ciência. A ciência já provou que ela existe, que a natureza tem a sua força, que o homem tem a sua força também para construir e desconstruir, para contribuir ou então prejudicar a natureza. Acredito sim que a camada de ozônio está cada vez maior, né? O buraco nela está cada vez maior. Acredito inclusive em astrologia, que para mim é uma ciência também. Enfim, negacionismo não está com nada. Ciência é observação dos fenômenos naturais. Então, quando eu entendo a biologia, quando eu entendo a dinâmica do corpo humano, eu faço estudos científicos para resolver problemas de saúde, para fazer bem às pessoas. Quando eu estudo a matemática e a física, eu estudo a ciência da engenharia. Então não há como você acreditar ou não acreditar na ciência. Ela existe. Eu acredito sim na ciência, acho a ciência imprescindível para as nossas vidas em todas as áreas, na área da física, na área da medicina, na área da matemática, na área da alimentação. A ciência é imprescindível. E essa história das pessoas negarem, acho que essa gente vive nas trevas, elas não leem, elas não se atualizam e negar que a Terra é redonda é uma coisa absurda. Isso é absurdo, isso já está mais do que provado. Os satélites fotografam, astronautas vão para o espaço, fincam bandeiras na Lua. Como é que pode duvidar? Sim, acho a ciência imprescindível na vida da gente. Papo na Rua. Gente, e aí, como tirar as pessoas das trevas? Qual a saída, professora? Bom, acho que basicamente é justamente o que a gente vem falando aqui. É educação, é arte, é comprometimento com a verdade. Acho que essa palavra é uma palavra importante porque as pessoas relativizam muito o que é a verdade.
e subjetivam. A verdade é pra mim, pra você é outra. A minha verdade não é a sua verdade, né? Então, assim, esse não é o campo daquilo que em filosofia se chama de fato de verdade. E outra coisa importante que é bom as pessoas não confundirem, e se você me permite uma pequena observação sobre o que passou agora, que é a própria pergunta induziu ao maniqueísmo. Entendi. Né? E as pessoas entendem que a verdade é absoluta. Né? Ora, não existem verdades absolutas, ou não existir verdades absolutas não significa dizer que não haja verdades. O fato de que a verdade não é absoluta significa que ela é imutável, que ela nunca vai poder ser mudada e que ela é universal e etc. Por que a ciência está sempre mudando, está sempre se transformando? E aí nós falamos um pouco do revisionismo aqui agora há pouco. Porque é justamente isso, o nosso conhecimento ele vai até certo ponto. Cada nova descoberta geram dezenas, centenas de outras perguntas que vão levar a novas descobertas e até mesmo a rever aquilo que estava sendo falado, né? Isso vale para física, como foi falado aí na entrada da reportagem de rua agora, mas vale para todas as outras ciências. Cada descoberta que se faz, eu gosto muito de citar o exemplo da física quântica, porque a ideia de átomo, ela surge antes de qualquer possibilidade da gente poder visualizar um átomo. Ela surge lá na Grécia Antiga, no período pré-socrático. A ideia de que se você for pegar uma matéria e for dividindo essa matéria até o infinito, o infinitamente pequeno não existe. Vai chegar um ponto em que a matéria não vai poder ser dividida. Quando foi que a ciência conseguiu visualizar o átomo pela primeira vez? No século XX. E esta visualização dos primeiros átomos com os microscópios eletrônicos e etc., isso revolucionou completamente tudo que já se sabia antes. Agora, revolucionou é uma coisa, não se negou. Entendi. Tudo o que se sabia antes. A física quântica não nega os pressupostos da física de Newton, mas dizem que Newton conseguiu estabelecer uma teoria até certo ponto. Então isso é muito importante as pessoas entenderem, né? O fato da ciência se rever e verificar outros pressupostos não significa que ela se nega, muito pelo contrário, ou que as verdades, muito pelo contrário, significa que ela está comprometida com a verdade. O que não acontece com o dogmatismo, né? O dogmatismo é um tipo de postura, é um tipo de filosofia de vida que muitas pessoas têm, que é: eu afirmo verdades, essas verdades valem em qualquer contexto, em qualquer sociedade, em qualquer época, e elas não podem ser mudadas, a despeito daquilo que a realidade me mostra. Então, esta postura dogmática, que muitas vezes está associada com o negacionismo, é que não é compatível com a ciência. A ciência não tem essa postura. A ciência é mais humilde até do que os negacionistas. A ciência aceita se rever. Bom, a gente falou no primeiro bloco sobre os terraplanistas, que acreditam que a Terra é plana. Depois demos uma passeada aí nas pessoas que duvidam no aquecimento global. E tem também esse movimento antivacina, que ele é incluído na lista de 10 maiores ameaças à saúde. Ele foi incluído em 2019, só para vocês terem uma ideia. O movimento antivacinação foi incluído pela Organização Mundial de Saúde em seu relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global em 2019. Numa lista em que figuram vírus mortais como os do Ebola, HIV, dengue, influenza. A hesitação em se vacinar foi incluída porque ameaça reverter o progresso feito no combate às doenças evitáveis por meio de vacinação. A gente vê isso aqui, ó, que eu já dei até esse dado no começo do programa. Os casos de sarampo, por exemplo, aumentaram 30% no mundo, segundo os últimos dados disponíveis. Eu vejo muito isso, a gente tem campanha de vacinação no trabalho e muita gente não toma com medo de ficar doente. Interessante isso, né? Com medo de ter efeitos colaterais. Efeitos colaterais não significa dizer que você vai ficar doente. Sim. Pelo contrário. Os efeitos colaterais significam que seu corpo está reagindo, né? É natural, é um organismo estranho que está entrando no seu corpo, mas isso não significa dizer que você não vai estar protegido. É o que aconteceu com a febre amarela. Muita gente morreu de febre amarela aqui em São Paulo, inclusive, no Brasil, por conta dessa recusa, né? E aí vem aquela velha história. Eu não vou confiar na ciência, eu vou confiar em quem? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer, né? O que me leva a ter essa postura de não confiar na ciência? Aí, Maju, eu queria só trazer um ponto para reflexão, que é também o seguinte: como tá essa conversa dos cientistas com a sociedade? Pois é, será que falta, gente, um maior didatismo, um maior chegar nos corações, como os artistas chegam aos corações, os cientistas também deveriam
chegar aos corações? Não sei se é o papel deles, mas enfim, tentar. Pois é, não sei também, mas acho que tem que falar da importância, porque às vezes uma vacina, essa consciência de que a vacina não é só uma proteção ao seu próprio corpo, mas a prevenção de uma epidemia de todas as pessoas, o que... é como sempre, a gente está esbarrando de novo nessa coisa do individual e do coletivo, do privado, do seu interesse particular e do interesse do todo. Mas talvez, enquanto a gente continuar pensando que é altruísmo, ou seja, que o altruísmo é um esforço que você faz para anular, se você acha que é um esforço que você se anula para poder estar a serviço de um coletivo, a gente não vai conseguir evoluir e pensar no coletivo. Só como o professor falou, se a gente entender que a gente cuidando desse coletivo, a gente vai estar cuidando da nossa própria liberdade. Que isso vai ser... Então é isso, você evitar uma epidemia é bom pra você, pro seu filho, né? Para as pessoas que você ama, né? A epidemia podia ser de solidariedade, né? Muito bem, Marcelo. Nossa, isso é maravilhoso. Ou de reflexão. De pensar epidemia, no outro. de pensar no outro um pouco mais, de amor. mais do jeito que você gosta de ser tratado mesmo. Aí eu me lembrei aqui da música do Arnaldo Antunes, que ele fala, dizem, né? Que ele diz que assim, a gente pensa que tá tudo muito pior, mas se a gente for ver, a gente tem mais. Até vou procurar a letra aqui. O que vocês, no dizem de vocês acham que a gente tá mais pra pior ou pra melhor? Enquanto eu procuro a letra, será que esse mundo... Vai falando, eu só quero porque eu quero... Eu tava pensando isso. Falei, nesse último bloco, porque a gente refletiu aqui, esse senso crítico é muito importante, né? Mas a gente tem que pensar em alguma coisa positiva pra deixar aqui. E... o que pode ser? Não, Eu acho que tem isso, assim, as coisas estão se revelando com essa coisa toda da internet. As pessoas estão se mostrando, estão saindo do armário, a gente está podendo debater coisas claramente, livremente. E eu acho que agora nossa responsabilidade ainda é maior de que qual caminho você escolher. Tem tantos os caminhos, existe tanta coisa ruim, tanta má fé. Então agora ainda é mais importante que a escolha das suas ações, né? Que é desse amor ao próximo. E eu acho isso. Eu acho que você vai pela via do amor também, Marcelo? Eu vou muito pela via do amor. A gente tem a gente fica debatendo essas coisas e tudo, parece que a gente é um pouco pessimista. Eu acho que a gente só debate isso porque a gente é muito otimista. É verdade. Porque a gente quer mudar o que a gente acredita que não tá legal e tal. Que, enfim, sempre vai ter o que não tá legal, sempre vai ter um problema. Mas eu acho que nós, artistas, um professor de filosofia, de antropologia... O mundo está bem. Só um pouquinho, só pra gente ouvir, ó. Escuta isso. Essa música é incrível. Morre muito menos gente, as pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante e apenas alguns É isso, atrás. vocês acham que é tantos passos adiante e apenas alguns pra trás? Eu acho que a gente fala de tudo isso porque a gente tem perspectiva de melhora. A gente tem um dia seguinte que pode ser muito melhor, né? Hoje já é melhor, eu acho. Então, eu não sei, nosso trabalho, o nosso espírito, eu acho que caminha para isso. Mas é preciso ter essa perspectiva. É preciso debater para mudar, é preciso ser feliz para mudar, é preciso ver um bom filme, um bom teatro. É preciso amar o outro, ver no outro a possibilidade de você ser feliz, porque senão você vai fazer só pra você ser feliz e você só vai conseguir ser feliz com a felicidade do outro, mesmo que você não conheça esse outro, né? Então por isso que eu acho que solidariedade é fundamental e solidariedade é um passo que você tem que dar independente de alguém estar te olhando ou cobrando de ser bom. Eu acho que um retrato desse otimismo, Maju, se você me permite, tá aqui nessa mesa. Porque quem que você convidou para conversar sobre esse assunto? A arte, né? Então, assim, acho que a gente brinca sempre no grupo de amigos, essa situação pesada que o mundo inteiro tá vivendo. Nossa frase é uma frase chavão, mas é uma frase que a gente acredita muito. Só a arte salva. Música, teatro, museus. Quer dizer, é você ter um pouco essa experiência do que o ser humano pode produzir de bom
O que o ser humano pode produzir de legal. E se nós olharmos para a história, para as sociedades como um todo, as sociedades que mais as pessoas estão bem, são felizes e tal, que é o objetivo dos gregos lá quando eles inventam um negócio chamado ética, né? São as sociedades que investem nisso, né? E que dão espaço para as pessoas poderem conviver no espaço criativo, porque talvez não exista marca mais humana, além do afeto, além do amor e tal, do que a criatividade, né? Então acho que eu li aqui um pouco nesse nosso bate-papo um pouco essa visão, né? De que de fato a gente tem uma esperança, porque a gente tem pessoas que promovem isso, a gente tem pessoas que acreditam nisso, a gente tem pessoas que, se de um lado a gente perde porque existem os comentários aqui e ali, a gente ganha, justamente por causa desses comentários, pessoas que nunca tinham ouvido a gente, que passam a ouvir e acham que as ideias são boas mesmo e que a arte é o caminho, a arte é o sinal e ponto. Minha maior esperança, eu acho que eu tô me dando conta agora, toda vez que eu vou criar alguma coisa ou um personagem, eu sempre parto, e eu tenho essa crença, de que nós todos somos iguais, mesmo. A gente tem os mesmos desejos, que é de ser feliz, todo mundo. E eu acredito que todo mundo pode ser tocado. Então a gente pode falar com qualquer pessoa e ouvir. Posso falar uma frase da peça? Claro. Uma das frases. Então somos emendados, sem início localizado, desde sempre e para sempre. Então somos um só, partidos diferentes do início dessa queda. Quando também começa um trabalho, é para ter o afeto, para gerar o afeto e para afetar as pessoas, é isso. E é positivo isso, sempre. Eu acho que é a saída, gente. Sinceramente, eu tô convencido disso há muito tempo, É a saída. É a saída. É a saída. Por isso que a gente insiste tanto no projeto educacional, num projeto que estimule as pessoas, desde cedo, as crianças, a se envolverem com arte, a música, dança, pintura, teatro. Uma das coisas que a criança mais gosta de fazer na escola é teatro. Por que a gente trava isso em algum momento, né? Porque justamente aí vem um pouco, por isso que eu achei muito bonita aquela nossa interrupção lá atrás, da reflexão, do racional, para tomar um cuidado. E de fato é isso mesmo. Porque nós seres humanos não somos apenas pensamento. A gente acaba separando às vezes, né? E também essa questão da reflexão parece que fica uma coisa encastelada para os ambientes de universidade, escola, quando não é isso. Não né? O teatro é a maior prova disso. Quer dizer, a Laila contou da peça dela, o Marcelo também. Qualquer experiência que a gente tenha com a arte, acho que o teatro talvez, e música, né, que é o que nos toca também, ela acabou de falar, quando uma pessoa está deprimida, ouve o disco dela e tal. Então acho que isso é fundamental. Na minha opinião, isso é o maior sintoma do otimismo que a gente tem que ter, é que os artistas continuam insistindo e os intelectuais ajudando a compreender esse momento, esse cenário todo e esse diálogo, né? Entre arte, cultura, educação, formação é fundamental. E por falar em diálogo, um tema que sempre perpassa aqui os programas é a história da educação pública de qualidade, uma escola que dialogue com crianças ricas e pobres convivendo no mesmo ambiente, fazendo esse diálogo, fazendo essa troca que é tão fascinante para a criança pobre quanto para a criança rica que também sai da bolha. É interessante que muita gente que não defende a diversidade na sala de aula compreende a importância da diversidade no ambiente corporativo e empresarial. Acho muito curioso essa separação. Que louco, não é? Né? Porque no campo corporativo, eu estudo um pouco isso, as empresas já aprenderam que, inclusive, veja, não é o principal motivo, mas inclusive é lucrativo você ter uma empresa diversa, né? Porque isso é um ambiente que estimula a criatividade, estimula a confiança das pessoas e uma série de outros valores que eu não vou entrar aqui no detalhamento. Mas para a escola parece que isso não acontece, né? Ou seja, o sujeito passa a vida inteira sem viver a diversidade, quando vai chegar na fase adulta é cobrado dele que ele viva a diversidade e que ele saiba conviver com a diversidade. E ele não tem nem as ferramentas para viver, o outro acaba sendo o outro mesmo, claro, né? Claro. A escola devia ser mais diversa do que ela é, na minha opinião. Muito bem, gente. Assim a gente chega ao fim do nosso papo de almoço. Eu agradeço aqui a presença de vocês. Laila, obrigada. Todo mundo vai assistir lá no Teatro Porto Seguro.
a gota d'água a seco. Também Marcelo Airoldi lá com a queda no Sesc Pompeia. Professor Fred, muito obrigada por essas reflexões importantes aqui que o senhor trouxe pra gente. Espero que afetem mesmo as pessoas. É isso que a gente quer, afetar positivamente. E vamos terminar aí ao som de Dizem, se der, Bacará. Obrigada. O mundo está bem melhor do que há 100 anos atrás, dizem. Morre muito menos gente, as pessoas vivem mais. Ainda temos muita guerra, mas todo mundo quer paz, dizem. Tantos passos adiante e apenas alguns atrás. Já chegamos muito longe, mas podemos muito mais, dizem. Encontrar novos planetas pra fazermos filiais. Quem me dera não sentir mais medo. Quem me dera não me preocupar. Papo de almoço. 5 cabeças, 1000 assuntos. Papo de almoço.